Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição falando ao vivo do Palmeiras, que ontem viveu uma noite mágica. O time venceu a LDU do Equador por 4-0 e se classificou para a final da Copa Libertadores. O Caio Veríssimo e a Maíra Anjos estão lá no clube e vão falar agora mais pra gente. Tem torcedor ainda comemorando por aí. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rede TV. Exatamente. Bom, um dia após a principal vitória do Palmeiras no ano, nós estamos aqui em frente ao Allianz Parque, o palco aí dessa vitória esmagadora, dessa virada fantástica que o Verdão aí viveu, proporcionou para sua torcida. E olha só, ontem foram aí mais de 40 mil lá dentro do estádio, mais de 10 mil torcedores aqui fora, uma festa completa aí que o Palmeiras proporcionou, tanto fora quanto dentro do estádio. Então, foi uma festa, o Palmeiras conseguiu a classificação, uma vitória incrível e bom. Os números aí mostraram Palmeiras avassalador na partida, não foi, Maíra? Exatamente, Caio. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, pra gente ter uma opinião de alguém que estava aqui dentro do estádio nessa virada épica, eu vou pedir pro Luciano vir aqui falar com a gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Luciano? Eu queria te perguntar como foi a emoção ontem do gol da virada, dos primeiros gols. Como é que foi o clima dentro do estádio? Nossa, só tava maravilhoso. A equipe tava tudo ótima, os torcedores pulando e cantando. O Palmeiras fez 1-0, terminou nos 2-0. Falei, agora vamos virar. E o coração do palmeirense aqui bateu mais forte, mas no final deu certo, graças a Deus. Ô, Luciano, você que veio de Orlândia, né, interior de São Paulo, para assistir a partida ontem, agora a história é outra, é Flamengo fora do nosso país. Quero saber a sua expectativa para esse jogo. Então, esse jogo vai ser um jogão, né, as duas melhores equipes do Brasil, né, e vamos torcer, o Verdão vai dar em primeiro lugar, vamos ser campeões de novo em cima deles. Vamos avante, Palmeiras! É isso, Kleber. Bom, a expectativa de todo torcedor palmeirense e também aí todo torcedor brasileiro é de que realmente vai ser uma finalíssima grande, talvez a principal final entre times brasileiros aí dos campeonatos que já participaram. Então é isso, a expectativa lá em cima e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações de esporte para o nosso público. Tá certo, muito obrigado, Caio, muito obrigado, Maíra, muito legal essa participação. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. E agora a gente muda de assunto porque hoje evangélicos de todo o mundo celebram uma data muito importante. A Reforma Protestante completa nesta sexta-feira 508 anos. Em todo o mundo existe cerca de 1 bilhão de cristãos protestantes. Mas essa contagem começou no dia 31 de outubro de 1517, quando o primeiro deles desafiou a soberania e algumas práticas da Igreja Católica daquela era. O número 1 é Martinho Lutero, o monge que revolucionou a religião cristã. Martinho Lutero foi talvez uma das maiores figuras da história do mundo, porque ele promoveu com o seu gesto uma mudança substancial no estilo de vida de pelo menos o Ocidente. Lutero não conseguia aceitar, por exemplo, a venda de indulgências pela Igreja Católica, prática em que a pessoa ofertava dinheiro em troca do perdão pelos seus pecados. Com isso, o alemão, que era professor de teologia, decidiu tomar uma atitude que em muito pouco tempo impactou todo mundo. Lutero escreveu 95 teses, apontando as contradições do ensino católico em relação ao que está escrito na Bíblia, e as pregou na porta da Catedral de Wittenberg. Ali, naquele instante, começava a história da Igreja Protestante. Quando ele foi preparar o curso de Romanos, ele se deparou com Romanos 1, versos 16 e 17, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e não para a condenação. E aí, então, ele começou a estudar, feito um louco, o texto do Novo Testamento, e em cima desse texto ele elaborou as ideias que vão culminar nas 95 teses que ele prega na porta da catedral, convocando um debate. E essas 95 teses eram desafiando doutrinas muito caras da Igreja Romana. Com o avanço do protestantismo pela Europa, inevitavelmente Martinho Lutero começou a ser caçado e teve que se esconder por um ano no castelo de Wartburg, para salvar assim a sua vida.
Quando finalmente voltou à comunidade, viu que aquela ação inicial de um homem só já havia mudado a vida de milhares de outras pessoas. E agora, anos depois, o cristianismo protestante ultrapassou as barreiras da Europa, chegando até o Brasil, onde a cada dia mais e mais fiéis se juntam à família de Deus. Após 508 anos da reforma protestante, os indícios apontam que esse movimento reformista continua fazendo efeito, principalmente aqui no Brasil. De acordo com o IBGE, nos últimos 10 anos a igreja evangélica recebeu cerca de 13 milhões de novos fiéis. Por outro lado, mais de 5 milhões de pessoas abandonaram a fé católica, e as razões para isso podem estar baseadas na forma como as pessoas têm compreendido a palavra de Deus. Eu vejo 3 fatores. O primeiro deles é a mensagem da graça. Diferentemente das outras religiões, o homem precisava se esforçar, fazer sacrifícios, pagar penitências, etc., para se aproximar de Deus. No Evangelho, né, você tem uma mensagem ao contrário. É Deus que quer que você se aproxime. Então, ele vem na pessoa de Cristo e oferece a salvação exclusivamente pela fé, por meio da graça. Um segundo fator é que você tem na mensagem evangélica ou protestante a seguinte questão: cada ser humano que crê tem acesso direto a Deus sem nenhum intermediário. O único intermediário é Jesus, que é Deus também. E um terceiro fator, na mensagem protestante, você tem espaço para a operação do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo que converte as pessoas e dá a elas acesso direto a Deus, né, sem as intermediações e sem os pedágios, né, que a igreja cobrava. Muita mudança aconteceu desde que o protestantismo chegou no Brasil em 1859. De lá para cá, várias vertentes e igrejas evangélicas foram criadas. Mas para o pastor Eber, o segredo para a igreja protestante jamais parar de avançar é continuar repetindo Lutero e sempre se reformar, com base na palavra de Deus. Lá no século XVI, eles disseram: igreja reformada sempre se reformando. Esse era o ideal da reforma, que a igreja não parasse jamais de se atualizar, de se reformar. Essa reforma era sintetizada na seguinte frase: um retorno às Escrituras Sagradas. Olha que bela reportagem, realmente essa é uma data muito especial. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos receber um convidado também muito especial. Olha só, está aqui presente em nosso estúdio, aqui ao meu lado, o pastor Estênio Donizete da Silva Lourenço, que é pastor auxiliar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor, seja muito bem-vindo, grande prazer, grande honra recebê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigado, o prazer é meu, a honra para mim também, em nome de Jesus, eu agradeço, em nome de Jesus. Pastor, então vamos começar, né? A gente viu aí na reportagem um teólogo e professor falando, profundo conhecedor do assunto, mas agora eu peço a visão de um pastor, de um líder espiritual como você. Qual a importância que a reforma protestante teve e ainda tem para a igreja atual? A reforma protestante ela foi importante por quê? Foi uma cisão, teve uma quebra do regime que tinha na época, né, que tinha somente uma igreja e ela se portava como a verdade absoluta. E com a reforma, você deu a possibilidade do quê? Foi o que for na matéria aí. Todo mundo tem direito a ter acesso ao Senhor Deus através de Jesus Cristo. Toda aquela pessoa que pela fé crê em Senhor Jesus Cristo, entrega a tua vida para Ele, essa pessoa tem acesso livre a Deus. Não tem nenhum intermédio, não tem um rótulo de igreja, não é um sacerdote que vai ser um mediador entre você e a Deus. Não, é simplesmente Jesus Cristo, é simplesmente um ato de fé que é pessoal, personalíssimo entre a pessoa e Deus. Muito legal, isso é o princípio da reforma. Exatamente. E nós também vimos aí na reportagem, pastor, que nos últimos anos o número de católicos tem caído e o número de evangélicos ou protestantes tem aumentado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você acredita que essa é uma tendência e em breve os evangélicos serão maioria? Olha, trabalhamos para isso, é isso que nós queremos, né? É por isso que você vê homens aí, grandes líderes evangélicos, né, como missionário, por exemplo, que está sempre incansavelmente pregando
pregando, vai em todas as partes do mundo pregar, levar a boa notícia do Evangelho para quê? Para que mais olhos sejam abertos, mais corações venham a ser iluminados por essa palavra, já que nós temos esse caminho aberto, que começou lá com a reforma, lá atrás, através de Lutero, que abriu essa porta para a gente, que Deus usou ele para abrir essa porta para a gente. O nosso dever é ter tanta coragem quanto Lutero teve. Sermos corajosos, aguerridos e ir para cima, e levar essa boa notícia para as pessoas, porque as pessoas aprendendo, entendendo, elas não vão querer outra coisa para a vida delas, elas vão querer a verdade, elas vão entender quem é Jesus Cristo, vai entender que essa vida com Deus você só vai ganhar, só tem a ganhar. E quando a pessoa entende isso, meu amigo, é um abraço. A pessoa fala, não, eu quero essa verdade para mim, e a tendência é crescer mesmo. Trabalhamos para isso com a graça de Deus. Olha, pastor, esse crescimento também trouxe diversidade. Hoje existem muitas igrejas, muitas placas e denominações. Mas eu te pergunto, o que é mais importante na identidade de uma igreja, claro, seguindo esses princípios da reforma? Estamos falando de reforma, né? Eu sempre gosto de citar aqui aqueles 5 pilares, né? Que é sempre pela Escritura, certo? Pela graça, pela fé em Jesus Cristo, sempre pela fé. Tudo é em Cristo e adorar somente a Deus. Saiu disso daqui, daí você vai estar saindo da palavra de Deus. Mas Deus, vamos supor, Deus é a pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem lugar para uma quarta entidade, para uma quarta pessoa. Então, a adoração é só para Deus, entender que tudo é pela fé, é pela graça, não é por seu trabalho, não é pela tua obra, mas assim pela graça, pela obra, pelo trabalho que Cristo teve lá no Calvário, quando Ele entregou a sua vida por nós e dando condições daquele que quer e crê, de se remir de todo o pecado e poder estar vivendo com Ele, viver essa vida de graça que Deus tem para todos nós. Aliás, esses pilares que você citou, é bom ressaltar, são os pilares da Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Também esses pilares, sim. Correto. E entre tantas mensagens e testemunhos deixados pelo Lutero e pela Reforma, qual é a que mais te marcou e que você pode compartilhar com as pessoas que nos assistem? Olha, o que eu posso falar, apareceu na reportagem, a gente pode ver, tem que ter muita coragem, meu amigo, para fazer o que ele fez. Ele fez lá as 95 teses, colocou na frente da catedral. Você enfrentar um sistema poderoso, como era a Igreja Romana naquela época, que perseguia qualquer pessoa que pensasse o contrário do que eles pregavam. Perseguiam e matavam queimados na fogueira, em praça pública. Você tem que ter muita coragem. Ele foi um homem de fé, ele entendeu a missão dele, ele teve coragem, entendeu que Deus iria guardá-lo, ele foi seguir adiante. Fica essa mensagem para a gente, para você, para mim, para todos nós, que entendemos, que sabemos quem é Jesus Cristo, conhecemos essa palavra. Você que tem um chamado, que Deus está falando para você pregar, pega o exemplo dele, tenha coragem, não se curve diante das dificuldades, das adversidades, não importa quem seja, porque você pode ter certeza, Deus é contigo, Ele é a tua força e Ele vai te sustentar, como Ele foi com Martinho Lutero. Olha só que mensagem maravilhosa, e com essa mensagem a gente encerra essa entrevista. Nós acabamos de conversar com o pastor Estênio Donizete da Silva Lourenço, que é pastor auxiliar da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo. Pastor, muito obrigado, grande alegria recebê-lo aqui no nosso jornal. O prazer foi todo meu, muito obrigado. Grande abraço. E olha só, vamos mudar de assunto agora, né, para falar do assunto da semana. A polícia do Rio de Janeiro informou hoje que identificou 99 pessoas que morreram na mega operação nos complexos da Penha e do Alemão. 42 dessas pessoas estavam com pedido de prisão e 78 tinham passagens pela polícia. As investigações também revelaram que o Comando Vermelho planejava comprar drones para monitorar a polícia. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes revelou que traficantes do Comando Vermelho instalados no Complexo da Penha negociam a compra de drones com câmeras térmicas, tecnologia capaz de detectar pessoas mesmo no escuro. O conteúdo das mensagens encontradas foram anexadas à denúncia do Ministério Público do Rio, que embasou a mega operação quando chefes de quadrilhas foram alvos de mandados de prisão. As conversas revelam uma estrutura hierárquica
hierárquica detalhada, com escalas de plantão, controle de pagamentos e punições, além de ordens de tortura e execução. Segundo os investigadores, o objetivo da compra dos drones seria para melhorar o monitoramento de incursões policiais nas comunidades e ampliar o controle territorial da facção, que mantém domínio sobre mais de 1.000 comunidades no estado. A apreensão de armamentos e a análise das mensagens indicam um nível inédito de organização e sofisticação tecnológica no tráfico carioca, que hoje mistura controle territorial, inteligência de vigilância e armamento pesado. A cúpula da Segurança Pública do Rio divulgou na manhã desta sexta-feira parte da lista com os nomes dos mortos na operação. Segundo o secretário de Polícia Civil, dos 117 suspeitos, 99 foram identificados. Desses, 78 tinham histórico criminal, sendo que 42 tinham mandados de prisão em aberto. 39 dos corpos identificados são de chefes do tráfico de outros estados do Brasil. Vamos mudar de assunto agora para fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta sexta-feira. Olha só, um incêndio atingiu um hospital lá no Rio Grande do Sul e os pacientes tiveram que ser retirados às pressas. Vamos ver as imagens dessa história com a Kátia Fantin. Um incêndio atingiu um dos quartos do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, durante a madrugada desta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no ar-condicionado de um quarto localizado no segundo andar, na área que é destinada a pacientes de convênios. No momento do incidente, o cômodo estava vazio, mas toda a ala precisou ser evacuada às pressas pela equipe de enfermagem. Ninguém ficou ferido. Os pacientes foram levados para um espaço no térreo e retornaram aos quartos ainda na mesma noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Canoas, o incêndio foi isolado pela equipe do hospital até a chegada dos profissionais que apagaram as chamas com os próprios extintores do local. As causas do incêndio agora serão apuradas. Olha só, um avião de pequeno porte teve que fazer um pouso forçado em Santa Catarina e tudo foi gravado pelas câmeras de monitoramento do aeroporto. Vamos ver com a Michele Veiga. E as imagens de um pouso forçado no aeroporto de Porto Belo, aqui em Santa Catarina, chamaram a atenção na internet. Um avião de pequeno porte foi obrigado a fazer a manobra de emergência na tarde dessa quinta-feira e as imagens acabaram viralizando. Segundo as informações, a direção do aeroporto disse que o pouso forçado ocorreu por algumas falhas no travamento do trem de pouso. A documentação do incidente registrado pela aeronave de operações do aeroporto e eles informam também a mesma situação, que o trem de pouso acabou ficando preso e por isso tiveram que fazer essa manobra de emergência. O avião é de modelo Baron 58 e ninguém ficou ferido. Esse tipo de situação, chama atenção principalmente pela ousadia, destreza do piloto de controlar a aeronave e deixar todo mundo são e salvo. Vamos voltar agora a falar de esportes e falar mais de Palmeiras, claro, é o assunto do dia hoje. E afinal, nossos repórteres estão lá em frente ao clube, o Caio Veríssimo e a Maíra Anjos. Aliás, além de Libertadores, nós também temos definida, a final da Copa Sul-Americana. Conta pra gente, Caio e Maíra. Isso mesmo, Kleber. Além do Palmeiras ter passado para a final da Libertadores, o Galo passou para a final da Sul-Americana e conheceu o seu adversário ontem. Ele vai enfrentar o Lanús da Argentina, né, Caio? É isso aí. Bom, o Galo está tentando buscar o título para ser o quinto brasileiro também a conquistar aí a Sul-Americana. Já o Lanús vai tentar aí o seu bicampeonato, tentar vencer pela segunda vez. E interessante que foi em 2013 a primeira vitória, o único título do Lanús em cima de um brasileiro, a Ponte Preta, mas não deu para os brasileiros dessa vez. Vamos ver contra o Atlético Mineiro. Vamos ver o VT. A final da Copa Sul-Americana de 2025 está definida. Atlético
Mineiro e Lanús irão se enfrentar no dia 22 de novembro no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Para chegar até a decisão, o Galo bateu o Independente del Valle jogando na Arena MRV, após empatar no Equador. Já o Lanús venceu a Universidade do Chile na Argentina no jogo da volta, após empatar no Chile. O Atlético vai em busca de se tornar o 5º brasileiro a conquistar o torneio. Os outros que já conquistaram a Copa Sul-Americana foram o Atlético Paranaense em 2018 e 2021, o São Paulo em 2012, a Chapecoense em 2016 e o Internacional em 2008. Assim como na Libertadores, os brasileiros têm mostrado cada vez mais sua força. Nos últimos 10 anos, 9 brasileiros chegaram na final do torneio. O último deles sendo o Cruzeiro, no ano passado, quando foi derrotado para o Racing. Além de mais um título no ano e na coleção, o Galo pensa na premiação de 36 milhões para o vencedor e a vaga na Libertadores do ano que vem. Pois é, agora voltando a falar do Palmeiras, ontem o técnico Abel Ferreira cumpriu a promessa que ele fez para a torcida alviverde e conseguiu classificar o Palmeiras para a final. E depois do apito, ele se emocionou bastante, né, Caio? Com certeza, e não era para menos, né? Até porque em 5 anos de Palmeiras, entre altos e baixos, é simplesmente a 16ª final que o Palmeiras participa com o Abel Ferreira aí no comando. Então vamos ver no VT. Abel Ferreira prometeu uma noite mágica para a torcida do Palmeiras e ele cumpriu a promessa no Allianz Parque. Tudo que o técnico pensou para reverter a vantagem de 3 gols funcionou bem no dia que ele completava 5 anos de alviverde. O técnico escalou o time com 4 atacantes: Alan, Sousa, Vitor Roque e Flaco Lopes. E no primeiro gol a escolha já deu certo, com o paraguaio balançando as redes. Ao fim do segundo tempo, jogada ensaiada e Bruno Fux fez o segundo. No segundo tempo, Abel Ferreira acertou mais uma vez. O português optou por colocar Rafael Veiga no jogo e o camisa 23 decidiu a partida com 2 gols. Após o apito final, Abel veio às lágrimas. O choro representava o alívio após a grande vitória. E o treinador falou um pouco sobre o momento na coletiva. Eu não consigo pensar e não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, invadiu a coletiva para parabenizar o treinador e afirmar que sempre o apoiou em todos os momentos. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. A comissão técnica portuguesa vai disputar sua 3ª final de Libertadores em 6 edições disputadas. Eles buscam o 3º título da competição continental e vão à sua 16ª final pelo Palmeiras. A grande decisão vai acontecer no dia 29 de novembro em Lima, contra o Flamengo. Pois é, então essa final vai ser brasileira. Então o presidente da CBF, Samir Chaldi, está tentando trazê-la para o Brasil.
Brasil, né, Caio? Exatamente, até porque lá no Peru, onde está marcado para ser a final, está acontecendo uma guerra política, muitos confrontos na cidade, então o nosso presidente aí da CBF está tentando trazer, e olha só, um dos palcos para essa possível final foi um palco onde já houve uma finalíssima entre Palmeiras e Flamengo, confere só. O Flamengo avançou à final após segurar o empate em 0-0 com o Racing em Avejaneda. O rubro-negro garantiu a vaga em sua 4ª decisão continental em 6 anos. O Palmeiras, por sua vez, se classificou após golear a LDU por 4-0 no Allianz Parque, em São Paulo. O Alviverde conseguiu reverter um placar de 3-0 do jogo de ida. E por ser uma final brasileira, o presidente da CBF, Samir Chaudhry, comentou sobre a possibilidade de trazer a decisão para o Brasil. Organização Conmebol, né? Acredito que foram levantadas essas questões, essas hipóteses até de locais, possíveis locais aqui no Brasil, mas agora uma final brasileira, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, né, por trás dessas organizações, mas se for um pedido dos clubes, a CBF vai apoiar, vai encabeçar isso, mas deixando claro que é a Conmebol que decide, ela que é organizadora e detentora da competição. O presidente também confirmou que Belém e Brasília foram os municípios que se ofereceram para sediar a grande final. Foi as cidades que se manifestaram, né, sozinhas, né? E, assim, não houve qualquer conversa da CBF com essas cidades antes, mas eles viram uma possibilidade de ter uma final brasileira e se manifestaram antes. E lembrando que a Conmebol, organizadora da competição, ainda não se manifestou sobre a possível mudança. E por enquanto, a final vai acontecer na cidade de Lima, capital peruana, no dia 29 de novembro. Então a gente torce para que seja uma grande final e que, se possível, ela seja realizada aqui no Brasil, para as duas torcidas terem as condições de ir no jogo, que é mais fácil para Brasília do que para Peru, né, Cleber? No, Caio, desculpa. Exatamente, Maíra. E bom, 29 de novembro, finalíssima, Palmeiras e Flamengo, os dois maiores clubes aí do continente, se enfrentando para decidir quem vai ser o primeiro tetra da Libertadores. Então, expectativa lá em cima, vamos acompanhar, vamos estar de olho nesse preparativo até lá. E é com você, Kleber, voltamos aí para o estúdio. Tá certo, eu quero agradecer ao Caio, agradecer a Maíra, dar os parabéns por esse belo trabalho. Vocês realmente representaram bem a alegria que o torcedor palmeirense está passando hoje. A Maíra até veio de verde, simbolizando aí essa alegria. Então, muito obrigado pelas informações. É isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima tarde e até mais.